essa história inteira, ela foi um dos momentos mais absurdos, né, da política brasileira, né? O Lula tava. Vamos lembrar que, na verdade, não começa com a morte do neto, né? O Lula perdeu o irmão do Lula faleceu, e aí o Supremo Tribunal Federal não deixou, né, o Lula ir visitar, ir no enterro do irmão, por uma série de. Falou não, que não dava, estrutura, tudo. E aí o que aconteceu é que o Supremo tinha possibilitado, né, falou, olha, se quiserem visitar o corpo do seu irmão, você pode ir até a base aérea, até o aeroporto, o corpo será levado até lá, você visita o corpo e depois você vai embora, volta para Curitiba e o corpo vai para o enterro, que é um absurdo completo. Uma das grandes mágoas, inclusive, de Lula com Toffoli, né, que foi indicado por ele, né, foi exatamente por conta dessa questão, né, da presença dele nos velórios. E aí, quando morreu o neto do Lula, depois de já ter acontecido todo aquele absurdo com relação ao irmão do Lula, por bem a justiça falou, olha, não, libera, né, porque rolou uma comoção naquele momento. É um neto pequeno, morto por uma doença que foi imprevisível, né, e de repente ele está impossibilitado de ver os presos, a penitenciária, a prisão, o objetivo dela é de ressocializar. Que tipo de ressocialização você tem um sistema judiciário que faz isso? Na verdade, era uma tentativa de punir o Lula duplamente, né? Então o que acontece? Quando agora o neto dele recebe o nome de uma escola, viu muita gente falando, não, mas poxa, ele não era uma pessoa famosa, não era uma figura histórica, não era uma pessoa a ser homenageada, é mais ou menos, a colocar o nome do neto do Lula nessa creche é um lembrete de que a justiça pode ser injusta e de que as pessoas, né, de que o Estado brasileiro pode cometer erros, a justiça pode cometer erros, como foi o caso da própria prisão de Lula em todo esse episódio. Então, o nome do neto do Lula numa creche, colocado numa creche, é um lembrete de um dos períodos mais tristes da nossa democracia. Veja, essa discussão sobre a cumprimento ou não cumprimento de decisão judicial do Supremo precisa se encerrar. Se há uma decisão determinando o cumprimento de algo absolutamente razoável, mais do que razoável, necessário, que é a instalação de câmeras de monitoramento da atuação policial, de fato, se o Estado descumpre sem motivo, e evidentemente não há motivo para descumprimento de uma decisão dessa, já que os equipamentos aparentemente existem, a consequência tem que vir. E a consequência da intervenção, limitada, obviamente, à área da segurança, é uma consequência natural. O que se espera é que o governo do Estado tenha, enfim, o bom senso de cumprir e de instalar essas câmeras e que isso se torne, na verdade, uma tônica em todas as polícias brasileiras, porque, acima de tudo, isso protege o cidadão, protege o próprio policial, protege a prova que se produz a partir de uma abordagem policial. Isso tudo tem um efeito muito benéfico e os estudos demonstram o efeito imediato disso. O Biratã, boa tarde, Sakamoto aqui, saudações. Dentro dessa discussão, tem um ponto, porque é o seguinte, como mesmo você colocou, é claro que a câmera nos uniformes está mais que comprovado de que ajuda a reduzir violência policial, né? E o que é uma segurança, como você mesmo colocou, para o próprio policial honesto, que não vai fazer nada de errado. Ao mesmo tempo, também, é bastante claro que a polícia do Rio de Janeiro ela tem uma série de problemas, tem imbricações com milícias, tem imbricações com crime organizado, tem uma banda podre do Rio de Janeiro que não é controlada pelo Palácio Guanabara, né? A sede do governo carioca não controla uma parte da sua polícia que age ao arrepio da lei, né? Você acha que, em parte, esse descumprimento dessa decisão, ela se dá porque uma parte da polícia carioca simplesmente ignoraria isso e o governador sabe? Simplesmente é contra porque sabe que as câmeras podem colocar em risco sua existência como banda podre, digamos assim. Sakamoto, bom, primeiro, um prazer reencontrá-lo, ainda que à distância. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 32 homens em trabalho análogo à escravidão em uma fazenda terceirizada que fornecia cana à marca de açúcar Caravelas, no interior de São Paulo. Aliciados em Minas Gerais, os trabalhadores foram levados no dia 7 de janeiro para o interior de São Paulo.
Eles viviam em situações degradantes, contraindo dívidas e sem receber salário, segundo o Ministério Público do Trabalho. O resgate foi feito no dia 26 de janeiro, no canavial da R. Pereira Coelho Serviços e Plantio. O dono nega irregularidade. A RPC, que é o nome fantasia da empresa, assinou um termo de ajuste de conduta. Também se comprometeu a pagar as verbas trabalhistas e o retorno dos trabalhadores a Minas Gerais, onde foram aliciados. Procurado, o dono da RPC, Rodrigo Pereira Coelho, afirmou que não foi constatado o trabalho análogo à escravidão, apesar de todas essas informações que eu mencionei para vocês. Sobre isso, chegam aqui para a nossa conversa Ana Flávia Magalhães, que é colunista do UOL, e também o Wallace Corbo, professor da FGV Direito no Rio de Janeiro. Bom, começo contigo, Ana, perguntando sobre esse assunto, não é? Mais o que mostra que realmente não são casos isolados e essa falta de verbas para o combate a trabalho escravo tem se mostrado que acabou proliferando, algo que já era muito presente, infelizmente, aqui no Brasil, né? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todas e todos. De fato, essa experiência da escravidão contemporânea, que a gente pode, inclusive, falar nesses termos para explicitar a gravidade dos fatos, ela é mais recorrente do que a gente pode admitir, né? E ela tem sido naturalizada. A naturalização, ela se dá de diversas formas, né? É preciso dizer que há pouquíssimo tempo, foi só em 1995 que o Brasil reconheceu perante as Nações Unidas que aqui há a prática de trabalho análogo à escravidão ou da permanência nessa atualização de práticas de trabalho escravo muito semelhante ao que se via no século XIX, né? Essa degradação, essa alimentação da incompatibilidade entre cidadania e pessoas negras e pobres no Brasil é uma marca do pós-abolição, em que não houve uma opção, né, não houve um compromisso muito expressivo, né, de promover a realização de todas as promessas de nacionalidade, garantindo, de fato, o acesso a direitos civis, sociais e políticos. E por isso não temos dúvida que, a despeito de termos de 1995 para cá, notificado mais de 60 mil casos de trabalhadores resgatados, a gente ainda trabalha com subnotificação, né? A gente ainda está lidando com uma dificuldade de reconhecer essa degradação das relações de trabalho. Qual